Quero chamar aqui o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, um amigo e irmão. Dê uma salva de palmas a Jesus pela vida do pastor Marcelo. Marcelo é um amigo de longa data, irmãozão, já foi meu SD. E vocês sabem, eu acho que vocês nem vão se lembrar a última vez que eu não preguei domingo à noite dessa igreja. Se eu não prego, meu irmão, porque eu sei que esse homem é um homem de Deus e tem uma palavra muito forte para você. Amém? Vocês me conhecem, não me conhecem? Então eu tenho certeza que vem algo do céu para a sua vida. Vamos orar por ele? Pai querido, te agradeço, Deus, pela vida do Marcelo, meu amigo, Deus, que caminhou comigo tanto tempo, sendo até mesmo meu líder, ali, Deus, por 4 anos. Ele foi bênção, ele é bênção na minha vida, Senhor. E tem sido bênção lá em Caraí, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem usado ele, há de usar ele de maneira ainda mais poderosa, Deus, no seu ministério. Então, Senhor Deus, o abençoamos e te agradecemos com muita alegria, Paizinho, por ele estar aqui conosco hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. E ele vai apresentar a Lívia também, né? Vou deixar para ele apresentar. Né? A graça e a paz de Jesus para todos, amém? Quero convidar a Lívia a se colocar de pé. Eu não vou falar que ela é a mulher mais bonita que tem, porque todo pastor fala isso, né? Apesar dela ser bonita de fato. Amém, gente? É forçação de barra, né? Olha, eu ia falar nesta noite com a vida de vocês sobre o poder da influência. Eu ia falar de todos os agentes que nos influenciam e como nós somos conduzidos, ou somos influenciados, ou sofremos influência, ou influenciamos. Todavia, em questão de segundos, eu mudei o que hei de falar a cada um de vocês, porque quero falar sobre o milagre que nasce de uma dor. Você crê nisso? Um milagre que nasce de uma dor. Eu quero destacar alguns versículos, né? Em alguns momentos da literatura bíblica, para abençoar a tua vida. Todavia, nós vamos nos concentrar no livro do profeta Joel. Eu quero convidar você, se você pudesse colocar de pé, abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e depois o versículo 29. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e depois o versículo 29. Quem está a trabalhar aí no texto bíblico, me ajuda muito se colocar aqui, valeu, para reproduzir, amém? Quem achou, diga amém? Também pudera, né, gente? Falei para o pastor Bruno, eu acredito que ninguém aqui reclama que não está enxergando. Falei, impossível alguém falar assim, olha, não consigo enxergar. Porque de fato é em letras garrafais, não é? É uma bênção. Amém? A palavra diz assim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Vamos dizer juntos? Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Versículo 29. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Agora Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29, diz assim, versículo 28, por favor. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Se Ele age em todas as coisas, com qual propósito? Com qual objetivo? Ele age em todas as coisas porque Ele nos quer o bem. Então a palavra nos diz,
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Feche teus olhos, peça ao Senhor para falar o teu coração nesta noite. Eu creio que você veio aqui para ouvir uma palavra, eu creio que você veio aqui para ouvir algo que possa mudar o seu rumo, mudar a sua trajetória, mudar o teu caminho. Pai querido, nós queremos agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a tua palavra. Seja a bênção do teu Espírito sobre esta igreja, sobre as portas desta igreja, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre toda e qualquer família desta casa, sobre as famílias deste bairro e sobre as famílias desta cidade. Abençoe a vida, Senhor, do pastor Bruno, da pastora Ludmila, ó Deus, ó Pai, da vida da Alana, do Esdras, do Isaac. Cubra teus filhos com teu amor, com a tua graça, sustenta-os em todas as coisas, Pai. Assim nós oramos e assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Amém. Pode se assentar. Deixa eu lhe falar de algumas realidades, antes que nós propriamente venhamos entrar na ministração do texto bíblico. Há um pouco mais de 2, 3 meses, eu fui tomado por um sentimento de um coração de ajudar as pessoas que sofrem com problemas de depressão, transtorno de ansiedade, angústia profunda. Eu não sei, Bruno, como estas coisas andam em Teresópolis, mas na região metropolitana do Rio de Janeiro, isto virou uma epidemia. No bairro de Caraí, hoje, como no bairro do Flamengo, onde outrora eu morei, era muito comum você ouvir falar de pessoas que haviam acabado de tirar a sua vida. No bairro de Caraí não é muito diferente. O índice de suicídio entre adultos, e pasmem vocês, entre adolescentes, cresce a cada dia. Você vê a tristeza, a dor nos corações das pessoas. As pessoas estão tomadas por um sentimento de desesperança, um sentimento de que a dor prevalecerá. As pessoas já não conseguem mais ter a esperança na transformação da cidade. Nós não conseguimos mais nutrir uma esperança na transformação do país, do mundo. Já não acreditamos mais no poder regenerador da cruz do Calvário e da transformação do espírito na família. Até metade do século, até metade da década de 70, o índice de divórcio entre os evangélicos, entre os cristãos, era o menor. Hoje, não há diferença entre cristãos e não cristãos no índice de divórcio, porque não se crê mais que é possível transformar. Eu amo quando o apóstolo Paulo diz assim: o princípio de toda transformação é não conformar-se com a realidade. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? Conjunto mundo, não é formar, tomar a forma. Ele diz: então não entre na forma e nem tome a forma da realidade que o cerca. E nós sabemos como a realidade tem o poder de moldar quem somos. Já perceberam que quando a gente está em um ambiente cuja influência é de ódio, nós nos pegamos odiando? Quando a influência é do aqui se faz, aqui se paga, nós naturalmente também somos tomados por esse sentimento de uma justiça cega. Quando se diz que não há mais esperança na restauração de um casamento, nós trabalhamos na igreja com casados para sempre. Trabalhamos com casados para sempre, pais para toda a vida e curso de noivos.
São poucos os que hoje começam o curso e terminam. As pessoas abortam inicialmente, elas não se dão chance, elas não conseguem ver esperança, elas são mergulhadas na desesperança e na dor, e faz da dor uma forma de ser e de viver. Eu digo que hoje isso é tão forte que é difícil para nós pastorearmos. É difícil hoje você pastorear. É difícil você ser um semeador de esperança, é difícil você ser um semeador da graça, é difícil você ser um semeador do amor, é difícil você, porque o clima que nos envolve, o clima que nós estamos mergulhados, trabalha contra a fé. Por isso Paulo diz que nós precisamos transformar a realidade pela renovação da nossa mente. E renovar é um processo. Renovar a mente é um processo de transformação. Se você pregar bem, o que é trans? Trans é o que está em movimento, que altera constantemente a sua forma. Quando Paulo diz transformar a mente, ele diz, não é, que pela palavra de Deus, a tua mente está em constante movimento em direção a Ele. Ou seja, na palavra de Deus a mente não pode estagnar, porque se a mente estagnar, a gente retrocede. Se nós pararmos de nos mover em direção à mente de Cristo, naturalmente nós voltamos a pensar e a ser como a velha criatura. Por isso a palavra nos ensina que a diferença está em como eu enxergo a realidade. É difícil enxergar a realidade com os olhos da fé, vocês concordam com isso? Por isso Paulo diz que nós não podemos andar por outra visão que não seja pela fé. Ele diz, nós não somos daqueles que andamos por vista, mas somos daqueles que enxergamos a realidade pela confiança, pela fé. E quando eu olho essa realidade, eu não posso deixar de destacar alguns homens que foram envolvidos, ou mulheres, mas eu quero destacar alguns que foram envolvidos em realidades, em sofrimentos inevitáveis, mas que enfrentaram a dor através de um olhar de fé. Mesmo sabendo que o sofrimento era inevitável, que o sofrimento era uma realidade que eles não teriam como fugir. Por exemplo, você já parou para pensar que José usou a inveja de seus irmãos para preservar um povo? Ou você imagina que José tinha conhecimento prévio de toda a dor que ele haveria de passar? Ou você tem no coração, porque a história de José é fantástica, a história de José ela nos motiva, a história de José nos impulsiona, mas é uma história de dores. Um menino que aos 17 anos é arrancado da sua casa pela inveja de seus irmãos. Inveja essa que tem 1000 explicações, 1000 justificativas. É só ler a história da casa de Abraão. Um homem que tinha que harmonizar um conflito entre 4 mulheres. Um homem que não somente tinha que harmonizar um conflito entre 4 mulheres, mulheres que tinham filhos, não é? E cada uma tentando preservar a sua própria casa. Qual homem que é capaz de harmonizar 4 mulheres, gente? Harmonizar uma já é difícil. Imagine harmonizar 4 mulheres, cada uma puxando sardinha para o seu clã. Deu para entender um pouquinho por que José enfrenta a inveja de seus irmãos? Porque José é filho do amor. Todo aquele que é filho do amor há de ser odiado.
Jesus nos disse isso: os filhos e as filhas do amor serão odiados, porque o mundo não suporta amar. Amar incomoda. Amar mexe com os fundamentos. Amar transforma os alicerces. Mas dá para imaginar que um dia José poderia trabalhar com a inveja de seus irmãos para preservar sua própria casa, para preservar o seu próprio povo. Outrora, se não fosse a inveja de seus irmãos, o povo de Israel não teria sido preservado. Vocês percebem como que Deus faz milagre na dor? Você consegue perceber que o sofrimento de José é que possibilitou a casa de Israel ser preservada? Que nós só hoje estamos aqui como cristãos e cristãs, como homens e mulheres escolhidos pela graça e pelo amor de Deus, porque José sofreu? Que foi o sofrimento de José que proporcionou isso aqui que nós vivemos? Que foi o sofrimento de homens e mulheres que proporcionaram isso aqui que nós estamos a viver? Que foram as costas de Paulo, os açoites de Paulo, os naufrágios de Paulo, as perseguições de Pedro, que foi um sofrimento quase que insuportável de homens que amaram, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Nós só somos livres porque alguém decidiu sofrer por nós. Nós só somos abençoados porque alguém decidiu padecer por nós. Minha mãe, quando ficava com muita bronca de nós, né? Mãe fica com raiva, né? Ela dizia assim para mim: não sei quem foi que disse que mãe é padecer no paraíso. Já ouviram falar dessa frase? É que mãe é padecer no paraíso, com filhos igual vocês assim, é padecer no inferno. E olha que eu era o mais quietinho, né? Porque há uma tendência em nós a entender que o sofrimento corrobora. Por isso que Paulo diz que quando eu lido e suporto e não deixo que o mundo forme quem eu sou, naturalmente eu vou transformando a minha realidade pela minha mente. E é a mente de Cristo. Alguém poderia imaginar no passado que Deus usou a indignação de Moisés para transformar no libertador de Israel? Poderia Moisés pensar que quando ele matou aqueles egípcios, aquela realidade de fugir do Egito, de abrir mão de tudo o que ele havia construído, de tudo o que ele era, e derramar sangue, poderia transformá-lo no que o transformou? Poderia alguém imaginar que a geração de Moisés, que a casa de Moisés, que os seus, poderia outrora imaginar que o sangue de um egípcio os traria liberdade? Me faça entender bem, gente. Como que o milagre pode nascer da dor? Como que a esperança pode renascer em meio ao nosso sofrimento? Quem poderia imaginar que Deus usou a opressão de amalequitas para despertar em Gideão aquilo que ele não conhecia? Talvez Gideão fosse hoje o exemplo daquele que perdeu completamente a esperança, daquele que escolheu o isolamento, daquele que escolheu a solidão, daquele que se contentou em apenas preservar o seu quinhão, de preservar a sua parte. Mas quando Deus se revela a Gideão, ele diz o quê? Gideão, homem forte e
valente. Ora, quando Deus disse Gideão, homem forte e valente, aos olhos humanos, o que havia era dor. O que havia era opressão. O que havia era derrota. E o que Deus fez a Gideão a não ser o quê? Trazer à mente de Gideão aquilo que a fé deseja nos transformar. Eu gosto do livro de Joel. Para mim, tirando o livro de Apocalipse, é o livro mais apocalíptico que existe. Porque quem conhece o livro de Joel, quem lê o livro de Joel, é tomado por uma desesperança completa, inicialmente. Eu sou apaixonado pela história. Eu amo história. E quando eu vejo alguns relatos históricos, alguns filmes históricos, me chama muita atenção. Por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês. Alguns de vocês já viram fotos de Berlim destruída no final da Guerra de 45? Não havia pedra sobre pedra. Tudo destruído. Famílias mortas. Só na Rússia, por exemplo, havia 30 milhões, estima-se 50 milhões de mortos. Nada em volta revelava vida. 20 anos depois, Berlim estava reconstruída. As ruas de Berlim voltaram a ter luz. As ruas de Berlim voltaram a ter beleza. Quem não conhece a história de Hiroshima e Nagasaki? Olha o que é Hiroshima e Nagasaki. Por que isto foi possível? Porque no meio daquela gente que nasceu na dor, havia gente que disse: eu não vou perder a esperança. Muitos certamente sucumbiram aos escombros, mas quem levantou levantou o Japão, quem levantou Berlim, quem levantou a Europa, que estava destruída pela guerra, foram homens e mulheres que disseram: nós não aceitamos isso, porque nós somos movidos por esperança. E esperança gera atitude. O livro de Joel nos narra a visão do profeta Joel diante de uma catástrofe. Joel relata que o que ele viu nos dias dele era de tamanha desesperança, de tamanha angústia, de tamanha catástrofe, que a impressão que ele teve que Deus havia manifestado juízo sobre a casa de Israel. É como se não houvesse mais nenhuma possibilidade de mudança em Israel. É como se Deus houvesse descido e decretado o apocalipse sobre o povo de Israel. Joel relata o que ele enxerga em volta dele é trevas, morte e fome. Ele nos diz que como a base do povo, da economia era baseado na agricultura. Vocês já ouviram falar do cortador, do migrador, do destruidor, que são os gafanhotos? Mas conhece bem o contexto disso? O texto nos fala que o povo de Israel plantou, e na hora da colheita, na hora de colher o fruto para poder sustentar, veio uma nuvem de gafanhoto e devastou completamente a plantação. Daí eles arregaçam as mangas, choram suas perdas, mas disseram: a gente precisa continuar. E eles vão, esperam o ciclo da plantação, o ciclo da semeadura, fazem os sucos, plantam as sementes, esperam o tempo da colheita, e no tempo da colheita veio a segunda nuvem de gafanhoto. Daí eles choram as suas perdas. Eles resistem para não perder a esperança.
Eles fazem a mesma coisa, esperam o tempo das chuvas, o tempo da estiagem, levanta os sulcos, ara a terra, planta a semente, espera o ciclo da chuva, e quando começa a colheita, vem a terceira nuvem de gafanhoto. Quando a terra já não tinha mais possibilidade de dar o seu fruto, veio sobre eles uma estiagem longa, onde não chovia. Veja bem, se não há alimento, se não há fruto na terra, não há o quê? Alimento. E se há calor excessivo, não há o quê? Água. Então não tinha o que comer, não tinha o que beber. Joel nos relata que quando ele olhou, as pessoas estavam mortas, o gado já não existia mais. As figueiras, as oliveiras secas. O próprio livro do profeta Joel nos diz que ele cai em prantos diante de esta realidade. Ele cai em dores e angústias diante da dor. Joel nos relata que o que ele busca neste momento é encontrar esperança diante dessa dor. Não é difícil para nós encontrar esperança diante da dor? Outro dia eu vi um filme que mexeu muito com o meu coração, falou profundamente ao meu coração. O nome do filme é Nise de Oliveira, O Coração da Loucura. Alguém já viu esse filme? Tem Netflix. Nise de Oliveira, O Coração da Loucura. É a história de uma psiquiatra brasileira na década de 40, que revolucionou o sistema psiquiátrico no Brasil. No tempo que os loucos eram tratados com eletrochoque, no tempo que os loucos eram mortos, eram assassinados, no tempo que os manicômios era uma coisa horrorosa, essa mulher acreditou que a influência do amor poderia mudá-los. Aquela mulher acreditou que aquela realidade de dor poderia mudar. Ela se encheu de esperança, e o filme é fantástico, porque mostra que até os loucos não resistem à influência do amor. Até os loucos são transformados pelo poder da esperança. Mas Joel nos diz que numa realidade dessa nós não temos outra coisa a não ser clamar por misericórdia. É verdade ou não é? Ele diz: vamos levantar um jejum, vamos rasgar as nossas vestes, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos nos colocar diante do Senhor, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos deixar que os nossos corações em sinceridade busquem Deus a resposta diante da angústia que vivemos. Joel convoca o povo a orar, Joel convoca o povo a clamar, Joel convoca o povo a se quebrantar. Sabe qual é a grande oportunidade que a dor nos dá para que a dor se transforme em esperança? É que a dor é um chamado divino para o nosso quebrantamento. A dor é um chamado de Deus para nós sepultarmos a nossa autossuficiência. A dor é um convite de Deus para que nós coloquemos o nosso orgulho nas mãos do Altíssimo. A dor é a oportunidade que Deus nos concede de nos colocar no devido lugar. A dor nos coloca no devido lugar. A dor nos faz ver quem realmente nós somos. A dor nos faz perceber quem realmente tem o controle das coisas. A dor nos faz perceber
que somos incapazes de gerar esperança por nós mesmos. Quantas vezes Deus nos permite a dor para nos colocar no nosso devido lugar? Quantas vezes Deus permite a dor para que nós nos aproximemos dEle? Quantas vezes é através da dor que Deus muda a nossa vida? Quem já enfrentou a realidade da dor ter te aproximado de Deus? Quem já enfrentou a realidade de ver um momento de desesperança ser trabalhado de tal forma por Deus, que a tua mente se transforma, se renova, se regenera e nos faz livres? A dor que nos aprisiona, muitas vezes, é uma janela que Deus usa para que a gente se torne livre. E é isto que Joel nos ensina. Joel convida o povo a dobrar os joelhos. Joel convida o povo a chorar. Nossa geração perdeu a capacidade, nós perdemos a capacidade de chorar pelos nossos pecados. Nós perdemos a nossa capacidade de nos quebrantarmos. Nós estamos embriagados pelas nossas vontades. Nossa mente está inebriada, obscurecida pelo nosso querer. Nós não pensamos em outra coisa a não ser a realização do que nós desejamos. Estou a falar mentira, gente? Já perceberam que para nós é difícil nos quebrantarmos? Já percebeu o quanto é difícil chorar? Às vezes eu em oração digo para Deus assim, eu lido com vocês com a transparência, eu digo: Senhor, ajuda-me, eu estou perdendo a capacidade de chorar. Tudo que está à minha volta tem me absorvido tanto que eu não consigo mais chorar as minhas próprias dores. Eu já não consigo mais sofrer pela minha própria angústia. Eu já não consigo mais reagir diante do que eu vejo. Mas o profeta Joel também viveu isso. Você também vive isso. Joel disse: nós não vamos mudar uma realidade se a gente não buscar aprender a chorar pelas nossas dores, aprender a chorar pelos nossos pecados, aprender a se quebrantar na presença daquele que nos ama. Em Mateus capítulo 13, Jesus, ao falar sobre a parábola da semeadura, ele traz à tona um texto do livro de Isaías. Ele diz assim: esse povo, eles enxergam, mas não veem. Eles ouvem, mas não, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque não querem se converter de bom grado. Os seus corações estão endurecidos, por isso não conseguem mudar quem são. O que Jesus está querendo dizer, já na geração dele, que eles haviam perdido a capacidade de se quebrantar. Eu confesso para vocês que às vezes eu me pego nisso, perdendo a minha capacidade de me quebrantar. Eu olho às vezes o que está à minha volta, eu vejo que igualmente há pessoas como a mim, perdão. Eu olho para as circunstâncias, eu olho para as redes sociais e vejo que a insensibilidade que virou uma provação e tentação em mim alcançou a todos. Compaixão virou algo raro. Misericórdia, já não cremos. Amor, achamos utopia.
Mas esta é a realidade de Joel. E Joel diz que a nossa dor não gerará milagre sem que antes nos coloquemos no nosso devido lugar. E sabe como é que nós fazemos quando nós temos uma dor? A gente começa a tentar colocar diante de Deus quem nós somos. Senhor, mas eu sou um servo fiel. Quem diz que é um servo fiel no íntimo sabe que não é, porque só por dizer que é um servo fiel pecou. Senhor, olha o quanto eu faço, Senhor, olha o quanto eu realizo. Nós queremos impressionar o Espírito com o nosso currículo pífio. Nós queremos trazer a compaixão de Deus para nós, dizendo a Ele aquilo que no íntimo nós sabemos que não somos. Por isso Joel diz que a única maneira de Deus mudar aquela realidade é sabendo quem é diante de Deus. Jesus nos contou que havia um homem, um fariseu e um publicano. Enquanto o fariseu dizia: Senhor, tu conheces quem eu sou, tu bem sabes que eu cumpro os preceitos, tu sabes, ó Pai querido, que eu sou um homem justo, e mais, hein? E mais, ainda diz assim, e digo mais, eu dou mais do que o dízimo, eu ofereço, esses aí dão o dízimo, mas eu ofereço mais. O outro, diante de Deus se colocou como era. O outro, diante de Deus, se colocou no seu devido lugar, disse: Senhor, tem compaixão de mim que sou pecador. A quem Jesus disse que Deus o havia justificado? Aquele que se colocou no seu devido lugar. Quer que o milagre na sua vida aconteça? Quer que a dor que você enfrente se torne um milagre? Coloque-se no seu devido lugar. Coloque-se na sua condição, nos coloquemos na nossa condição de pecadores, de carentes da graça, misericórdia e compaixão divina. Coloque-se diante daquele que nos diz que sem a graça dele nada é possível. Coloque-se diante daquele que diz que esperança é só nele. Eu sempre conto uma historinha, onde eu vou eu gosto de contar uma história, que quando eu era criança eu quero encaixar essa historinha nesse momento da mensagem. Eu sou de Volta Redonda, alguém aqui de Volta Redonda? Ninguém aqui de Volta Redonda, meu Deus do céu, só eu. E eu fui criado, Volta Redonda é uma cidade parecida com Teresópolis, eu não tenho os ares de Teresópolis, né? Mas eu morava num bairro simples de Volta Redonda, e na época de calor as pessoas costumavam a ficar nas calçadas. Eu não sei se aqui está tem esse hábito ainda. Sentavam nas calçadas, ficavam conversando, janelas abertas, e vocês sabem que no calor, não é, entrava todos os tipos de insetos. Entrava grilo, barata, e era nessa época, quando eu era criança, eu e meu irmão, que é amigo do Bruno também, que nós fazíamos as nossas experiências laboratoriais. A gente gostava de pegar o grilo e arrancar a perninha do grilo. Gostava de pegar a lagartixa, colocar álcool em volta, né? Para ver se ela conseguia sair da roda do fogo. Vamos ver se a lagartixa é pentecostal mesmo. Eu já fiz coisa, já coloquei peixinho de rio para nadar na cachaça. De vez em quando aparecia na minha casa um grilo verde. Já viram um grilo verde? Um verde exuberante? E já repararam que todas as vezes que a gente vê aquele grilo, vem uma palavra no teu coração? Esperança. Então eu condicionei para mim que a esperança é verde. Quando eu penso esperança, é verde. Por exemplo, essa irmã que está de verde ali, a irmã é esperança. É verde. A irmã é esperança. É verde. Mas quando aquele grilo chamado esperança entrava lá em casa, era o único que a gente não podia matar.
Meu pai fala, não toque, isso é sério, gente. Meu pai dizia assim, não toque na esperança. Então ele vinha, não é? Ele mesmo pegava aquele grilo, ele tinha o trabalho de ir lá fora e jogar a esperança. E ele dizia para nós, a única coisa que não se mata é a esperança. E isso ficou em mim, através de um exemplo bobo do meu pai, não é? De pegar um grilo, levar na rua, soltar aquele grilo e olhar para nós e dizer, a única coisa que não se mata, meu filho, é a esperança, porque a esperança não se mata. E o que Joel está a fazer, não é? É devolver a esperança ao coração daquele povo. Mesmo a realidade sendo difícil, olha, eu já enfrentei, você já enfrentou realidades que é difícil fazer a esperança renascer. Eu fui pastor de uma senhora que teve 23 filhos. Alguma irmã aqui se anima? Dos 23, ela sepultou 6. Há ovelhas que nos marcam, de todos os tipos, tanto para o bem como para o mal. Mas aquela mulher marcou profundamente o meu coração. Lembra dela, a irmã Leonarda? Quando ela enterrou o 6º filho dela em Cabo Frio, ainda tinha aquele hábito de ver lá em casa. O cortejo saiu, eu fiquei do lado dela na cama, ela chorou aproximadamente 20 minutos. Daqui a pouco ela senta, olha para mim e diz assim, o senhor aqui, pastor? Eu falei, decidi ficar com a senhora. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor quer um café? Eu disse, não, não precisa. Ela falou assim, pode ir em paz, pastor. Deus já me fez estar bem. 20 minutos de choro e quebrantamento da dor dela diante de Deus fora suficiente para colocá-la de pé. Perceberam o poder que há no quebrantamento? Eu não estou falando de uma mulher que perdeu uma casa, eu não estou falando de uma mulher que perdeu um bem material, eu estou falando de uma mulher que havia perdido 6 filhos. Nós, só de imaginar, a dor já nos visita. É verdade ou não é? Mas eu nunca esqueci disso, de uma mulher que chorou, muito pobre, muito simples, que chorou aproximada 20 minutos e olhou para mim e disse, pode ir em paz, pastor. Deus já me fez, aliás, ela disse, Jesus já me fez estar bem. É isso que Joel está a dizer. Gente, ele está dizendo ao povo de Israel, vamos nos colocar no nosso lugar, vamos chorar as nossas dores, vamos nos tornar carentes do amor e da misericórdia de Deus, que Ele mudará essa realidade. Eu creio que as nossas lágrimas mudam realidade. Muito mais do que as nossas certezas, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, em lágrimas, movem os céus a nosso favor. Você crê nisso? Deus então, depois de muito quebrantamento, depois de muita oração, depois de muito choro, depois de muito jejum que foi promulgado, depois de Joel levantar aquele clamor e chamar o povo ao quebrantamento, Deus se revelou. Porque Deus se revela quando um coração se quebranta diante dele. Você sabe, muitas vezes é a nossa postura diante da oração que faz Deus silenciar. É a forma como nós nos colocamos diante do Altíssimo que muitas vezes Deus cerra os ouvidos.
Quando Deus revela a Joel no capítulo 2, ele diz assim, de Joel: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não em parte, mas em todo o vosso coração. No Evangelho de João, no capítulo 8, há uma palavra de Jesus que me perturba. Ele diz assim aos fariseus e aos religiosos: qual é a razão de vocês não entenderem a minha linguagem? Por que vocês não entendem o que eu digo? Por que vocês não compreendem o meu ensino? Sabe o que Jesus respondeu a eles? Eu disse: simples, porque vocês não têm o desejo de aprender. Vocês não discernem o que eu falo, porque não querem discernir. Porque os vossos corações estão tomados de desejo próprio, de vontade própria. Por isso Deus diz ao povo de Israel: a mudança vem por uma conversão plena. Você já ouviu alguém dizer no passado, não, muito distante, que foi um pastor de almas, um pastor no século IV, chamado Agostinho? Já ouviram falar? Ele disse o seguinte: se aquilo que você crê no Evangelho é o que te agrada, não é no Evangelho que você crê, é em você mesmo. Vou repetir: um homem que no século IV, que foi um pastor de almas, os seus ouvintes eram milhares. E outra coisa, não tinha ar-condicionado não tinha poltrona colchoada. Hoje, um adendo aqui, estava o ar-condicionado da igreja, deu um probleminha lá, eu tive que resolver, aí uma irmã parada na porta: com esse calor eu não entro. Falei: Jesus, abstrai, não estou aqui. Depois de um tempo a gente aprende a abstrair, né, Bruno? As pessoas assistiam cultos em pé, e nós, por muito menos, reclamamos da poltrona que nós sentamos, porque perdemos a capacidade, não é, de nos identificarmos com a renúncia. O mundo do conforto nos fez insensíveis demais. E ele disse assim: se o que nós desejamos do Evangelho é o que me faz bem, ele diz, não é em Jesus que você crê, é em você mesmo. Por isso que não dá para converter o coração em parte. Por isso que não dá para quebrantar áreas. Eu me quebranto ou eu não me quebranto. Essa área aqui eu deixo Jesus trabalhar. Não, essa aqui eu tenho dificuldade. Você não é repartição pública? Eu não sou repartição que trabalho por áreas. Não, olha, essa área da minha vida aqui, como por exemplo, quando se trata de ciúmes, Deus tem que tratar de mim. Quantas vezes alguém que é iracundo, sem domínio próprio, agressivo de boca, quantas vezes eu já ouvi dentro da igreja e fora: olha, eu sou uma bênção, não é? Olha que humildade. Mas se mexer comigo, eu rodo a baiana. Pô, quem roda a baiana é macumbeiro, né? Porque nós queremos definir a nossa vida com Deus com áreas tratadas e não tratadas. No Evangelho não existe áreas tratadas e não tratadas. Existe coração regenerado e não regenerado. Ou a graça, mediante a fé, me regenera, ou eu não sou regenerado. E é isto que Joel está a dizer.
convertei-vos de todo o vosso coração, a mim de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com toda a tua força, com todo o teu ser, com todo o teu querer, e que o teu choro seja a expressão de um coração em humildade diante dele. Ele diz: não rasguem as vossas vestes, rasguem os vossos corações. Não tentem me impressionar com o culto de vocês, porque o único culto que me impressiona é os que me adoram em espírito e em verdade. Não pensem que me agradam com as vossas festas solenes e festivas, cheios de celebração, porque a única forma de alegrar meu coração, diz o Senhor, é um coração humilde, que reconhece que diante dele é o nosso lugar. Joel chama o povo a entender que Deus é misericordioso. O milagre de Deus vai surgir na minha vida. O milagre de Deus surgirá no meio da sua dor, quando você e eu compreendermos que o Senhor é misericordioso. Deus é tão misericordioso que Ele convida todo o povo, e Ele deixa duas promessas ao povo de Israel no tempo de Joel. Ele diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Aos olhos das ciências, impossível. Como restituir o tempo? Como restituir o tempo que eu sofri? Como restituir o que eu perdi? Mas ele não diz que vai restituir a plantação, ele não diz que vai restituir, não é, as finanças. Ele diz: eu vou restituir os anos que foram consumidos pela dor. E o Senhor faz assim. Quando de fato nós nos convertemos a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, cujos nossos corações estão nele, nem mais a lembrança da nossa dor nós temos. Jesus comparou a conversão, pastor Bruno, a uma mulher que dá à luz. Ele disse que a mulher que entra em trabalho de parto, ela sofre dores. E ela tem dores que, segundo as mulheres dizem, são horríveis. É uma dor tão indesejada que muitas mulheres procuram a cesariana. Mas ele diz, o Senhor Jesus diz que aquela dor, ela é esquecida quando ela recebe o filho em seus braços. Entendeu o que o Senhor quis dizer, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos? Porque quando nós descobrimos aquilo que é sublime, quando nós descobrimos aquilo que é precioso, quando nós descobrimos aquilo que é de fato valoroso, quando nós descobrimos o que é a vida, a dor já não faz mais parte da nossa lembrança. Aliás, nós glorificamos a Deus pela dor, porque foi ela que nos ensinou quem é Deus em nossas vidas. É isso que o Joel está dizendo. Deus vai dar uma chuva serôdia, uma chuva temporã. Deus vai lhe dar o tempo na medida certa, no momento certo. A natureza há de devolver tudo aquilo que vocês perderam, porque decidiram amar a mim. E eu quero finalizar dizendo que nada supera e nada é mais importante para as nossas vidas que a promessa do Espírito sobre nós.
Jesus disse que quem descobre o reino de Deus descobre um tesouro, não é isso? E ele diz mais, que quem descobre o reino de Deus abre mão de todas as coisas pelo reino. Ele está nos dizendo que quando nós descobrimos o que de fato tem valor, tudo o que está à nossa volta e que nós cremos tem valor, ter valor, diante do valor que é Cristo, perde o seu valor. Por isso, ele diz: derramarei sobre vós o meu, aonde os jovens terão visões, os velhos ou os idosos sonharão, até os servos profetizarão. O que ele está a dizer? Que quando nós nos convertermos de fato a Deus, nós viveremos por sonhos, visões e profecias, que a palavra nos diz que é o que dá o real valor às nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que a tua dor hoje é uma porta para o milagre de Deus? Você crê que a tua dor pode fazer você descobrir algo que você jamais poderia descobrir? O amor de Deus. É possível crer que a dor nos faz descobrir o amor? Mas é a dor que nos faz descobrir o amor de Deus. É a dor que nos faz descobrir a compaixão do Altíssimo. É a dor que nos restitui aquilo que nós acreditamos ter valor. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu não sei se o ministério, eu creio que o Ministério de Louvor possa me ajudar, não é? E eu quero convidar a vir à frente os que estão neste momento sofrendo. Eu quero convidar você que tem uma dor na tua vida, você que busca um milagre na tua vida. Eu quero convidar você que já perdeu a esperança. Eu quero convidar você que está nesse ambiente, mas há algo que enche teu coração, prende teu coração e não deixa você crer. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir a este altar. Mas eu quero convidar você para vir a este altar com o coração quebrantado. Eu quero convidar a vir a este altar aqueles que querem seu coração transformado. Eu quero convidar ao altar aqueles que querem submeter o seu coração ao amor de Deus. Eu quero convidar você a vir a este altar para chorar suas dores. Eu quero convidar você a chorar suas dores. Eu convido você a fazer como o profeta Joel, a rasgar o vosso coração, a rasgar a vossa alma. Eu quero convidar você a colocar o teu coração diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de ti. A dizer para ele que você não tem força, que você não consegue, que a tua fé estagnou, que o teu coração paralisou, que você tenta demonstrar algo que não está em ti. Eu quero convidar à frente aqueles que hoje querem ter um coração diferente. Eu quero convidar aqui à frente aqueles que querem viver pela fé. Eu quero convidar à frente aqueles que vão arregaçar as mangas e confiar no amor de Cristo Jesus. Eu quero convidar aqui à frente a você crer, que a tua dor é a porta para o seu milagre, que a tua dor é a porta para a alegria do teu espírito, que a tua dor é a porta para a liberdade.
Eu sei que o Senhor está a tocar. Vem à frente, não tenha vergonha não. Sai do seu lugar, não tenha vergonha não. Somos pecadores. O teu favor eu vou alcançar. Filho de Abra teu coração. Davi, Peça o Senhor para sei que quebrantar teu coração. estás nesse lugar. Se tiver que chorar, chore. Na multidão Se tiver que eu chorar, chore na clamo presença teu do Senhor. nome. O Chore as teu tuas dores, favor chore eu tuas vou angústias, chore tuas alcançar. mágoas, chore teu O sofrimento. favor de Deus Clame é o por que Ele, abre clame as pelo amor, pela portas misericórdia. pra mim. Faz o Clame. impossível Creia. acontecer. Creia nesse amor que tudo pode. Se estou fraco, Creia me nesse amor que tudo levanta, transforma, não que me tudo muda. abandonará. Creia nessa esperança que não se mata, Maravilhoso, santo porque e nele há poderoso vida. Deus. Ele é a razão da nossa esperança. Ele é a razão da nossa esperança. Filho de Davi, Deixa o Espírito Santo quebrantar teu coração. Não é sei por que mim. estás neste lugar. É por você. Na multidão É pela tua vida, eu é pela tua clamo família, é pela teu tua casa. nome. O É pelos teu teus. favor eu vou alcançar. Deixa o Espírito Santo trazer o teu coração em lágrimas. De Deus é o que abre as portas pra mim. Clame pela tua vida. Faz o impossível Rasgue teu acontecer. coração. Se estou fraco, me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Deixa o Espírito Santo. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Deixa o Espírito Santo tocar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és fruto do amor de Deus. Santo e poderoso, Tua vida é preciosa para Ele. maravilhoso. Tua vida é de um valor inestimável. O diabo diz que você não tem valor. Satanás diz que você não significa nada. Satanás roubou tua esperança. Mas o Senhor vos diz nesta noite: eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de destruição, Por favor, de prosperidade e não de por derrota. favor do rei. Deixa o Espírito Santo quebrantar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará.
maravilhoso, santo e poderoso Deus, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aleluia. Pai querido, Tu conheces cada coração. Tu sabes aqueles e aquelas que se aproximaram diante de Ti em sincero desejo de ter as vidas mudadas. Pai querido, começa a visitar os corações nesta hora. Que da dor nasça esperança. Que da dor nasça fé. Que da dor teu filho e tua filha creia. Que os anos que foram perdidos serão restituídos pela tua graça. Que o Espírito Santo, a promessa, dará a teu filho e tua filha sonhos, visões e profecias. E nós andaremos não pelo que vemos, mas pela fé. Não colocaremos mais a nossa esperança em nossas mãos, mas nas mãos daquele que vive e reina para todo sempre. Assim eu oro, Pai, assim eu creio, e assim seja na vida de tua filha e de teu filho, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você crê nisso? Então aplaude o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. De tudo que eu disse, vocês não lembrarão amanhã ou depois da manhã da maior parte. Mas eu quero deixar apenas um momento dessa mensagem. Quando Deus disse ao meu coração que a dor é a oportunidade que Deus nos concede de nos colocar no nosso devido lugar. Todas as vezes que a tua dor tentar colocar você de joelhos, você se lembre, Deus está me chamando para eu estar no devido lugar. E é no devido lugar, de joelhos, que o milagre da esperança renasce. Deus abençoe a vida de vocês.